Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo a mais um podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos de leitura, produtividade e cultura. Falei podcast 3 vezes seguido aqui. Hoje a gente vai falar mais uma vez aqui sobre o Clube do Livro e dessa vez, como a gente tinha combinado, vamos falar sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi a primeira obra escrita aqui em território brasileiro. Vou fazer uma pequena análise dela, um documento curtinho de 14 páginas. E lembrando, mês que vem, já definimos aqui, a nossa leitura vai ser A Morte de Ivan Illich, de Tolstói. É um livro curto, bem tranquilo de ler em um mês, eu sei que vai dar conta aí. A gente vai... Eu não sei quando a gente vai gravar, mas provavelmente a gente vai lançar na última semana de dezembro, né? Entre o Natal e Ano Novo. Então, fique preparado aí para quando a gente for lançar, já vai lendo. Então comenta, compartilha, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. E vamos começar, cara. Quinha, começa aí você falando uma sinopse, o que você começou, tipo, quais foram suas impressões, né? Que aí a gente vai conversando. Antes de a gente começar em si sobre a carta, né, eu queria falar que esse próximo que a gente vai ler, A Morte de Ivan Illich, é um dos meus grandes sonhos já há um tempão, e finalmente vai realizar. Eu queria ler ele em russo, né, ter essa primeira experiência, mas impossível. Agora não dá, né? É, Quando tiver é uns assim, 40 anos. quem sabe, né, russo eu só sei o alfabeto e as palavras básicas, e já tô satisfeito com isso por enquanto, mas... Pô, aí, eu li esse livro em 2020, tem até um episódio bem antigo da morte do Ivan Illich aqui, de 2020 mesmo, na época da pandemia, e é muito bom. Então quem tá ouvindo aí, cara, leia, porque não demora tanto e é uma obra grandiosa. Mas vai lá, Quinha, continue. Então, esse eu acho que eu vou até comprar, né, vale até Boa, vale comprar. a parada física, né, em mãos. Aham. Mas vamos lá, sobre a carta do Pero Vaz de Caminha, como alguns que acompanham o canal do Vitor sabem, e quem vê a playlist dele de história, sabem que eu me formei em história um tempo atrás, foi ano passado, né, na verdade. Então eu já tive um contato com essa carta anteriormente, inclusive teve até uma atividade legal no curso que a gente tentou ler no no português original, né? Quer dizer, no português antigo, Uhum. na carta original. E cara, é muito difícil. Já é tipo assim, é meio complicado de ler com essa adaptação que a gente leu agora, né? Sim, Como eu te vários, falei, vários verbos e substantivos são um pouco diferentes, né? sim, cara, eu li com o Google aqui do lado, toda hora Ctrl+C, Ctrl+V pra... Tipo assim, você pega o contexto, né? Dá pra entender mais ou menos o que que é, Uhum. mas é legal você saber do que se trata exatamente, né? Aham. Então, Inclusive, eu tô aqui com uma versão impressa, porque eu falei pro meu pai, né, que eu faço todo mês um clube do livro com um amigo meu, e aí eu vou ler a carta de Pero Vaz de Caminha. Aí ele, cara, legal, eu queria reler, que ele já leu. E aí ele imprimiu e leu, né, anotou, quer dizer, fez uns grifos, não vai dar pra ver. É, e justamente vários grifos que ele fez foram de palavras assim diferentes, que hoje em dia não tem o mesmo significado. uhum. Mas vai lá. Por exemplo, umas palavras que são parecidas, mas que hoje em dia a grafia é diferente. O mui, né? Quando vai Aham, falar assim de algo grande, é tipo uma intensidade, né? Como se fosse um muito, mas não é aham, exatamente muito. aham, Escreve MUI, M-U-I. Aí também eu acho que tem o que é H-U-M. É o aham, número um. É tipo aham. rum. Sim. Enfim, tem uma coisa assim diferente, mesmo nessa versão que a gente leu, que já é mais adaptada. Eu acho, cara, que tipo, no espanhol ainda se usa muy. Tem muy e mucho, né? Dependendo da, da palavra lá que você vai complementar. E o muy, assim, o espanhol ele tem um foco muito grande na estética da língua, né? Então, tipo, no caso não seria estética, né? Seria a sonoridade da língua. Então eles falam, às vezes, eles inventam regras diferentes justamente para soar mais bonito. E o muy, eu acho que é uma conexão com o espanhol. Tipo, muy caliente, Uhum. muy guapo, uma coisa assim. E esse muy é tipo um muito mesmo. Só que provavelmente veio da Espanha e se perdeu em algum momento. Ou de repente até foi do português de Portugal para espanhol, né? Não sei. Então, tem uma. Eu posso contribuir com isso aí. Fala, fala. Terminou de falar já? Aham. Então, não sei se tu conhece, mas tem uma língua chamada galega. Já ouviu Aham. falar? Que é tipo Então, um. É bem perto do português, né?
É muito entre o português e o espanhol, sabe? Mas Aham, ele é mais perto do português. aham. Só que, atualmente, o galego, ele é falado numa região da Espanha. Que é ali bem lá no... Tem Portugal, né? Que é bem aqui no cantinho, é espremido. Uhum, E lá em cima de Portugal já é Espanha, no norte de Portugal já é Espanha. Então é nessa região ali. aham. Então e o galego é como se fosse o português mais antigo. Parece muito, por exemplo, com a carta do Pero Vaz de Caminha no original, sabe? Aham, legal. Só que hoje em dia, tipo, eles falam hoje em dia como se fosse um português antigo, só que com sotaque de espanhol. Aham, Então é meio que um mix das duas línguas, sabe? aham. Então, e Maneiro. o Mui eu tenho quase certeza que o Mui tem na língua galega, sabe? Ah, deve ter mesmo. Depois a gente joga aí no Google e vê essa parada. Inclusive, é um estudo que eu gostaria de fazer, assim, até mais formal, que é, tipo, esse estudo de idiomas, história das línguas e tudo mais, de desenvolvimento, só que eu não tenho nem ideia do que seja. Ah, isso aí é filologia, né? O Tolkien era filólogo, inclusive. Então, eu já procurei sobre filologia uma vez, até por conta do Tolkien, só que quando eu parei pra ler, eu acho que não era exatamente o que eu queria. Eu vou Aham, ver depois. Mas aham. enfim, Cara, voltando tem a... um pai de um amigo meu, ele falou de um livro que fala, tipo, da origem comum entre todas as línguas latinas e se seria possível uma língua latina entender a outra. E aí. Só que ele falou que esse livro, tipo, nem só em sebo e super caro, né? Mas depois eu pego o nome e te mando. Que aí Já é, provavelmente é o que beleza. tu procura, entendeu? Uhum, com certeza. E tem um canal também, cara, indico aí caso alguém goste desse assunto também, que é o Lang Focus, que é um canadense, e ele fala também sobre tipo a história do idioma, desenvolvimento e tudo mais. Enfim, para não enrolar, eu resumi dessa forma e vamos falar da carta, né, que é o assunto do vídeo. E a carta é basicamente um relato dos primeiros acontecimentos, né, da viagem primeiro, toda a viagem de lá de Portugal até chegar aqui no Brasil, na América do Sul. E o Pero Vaz de Caminha relata tudo o que acontece durante a viagem e nos primeiros dias dos portugueses aqui em solo brasileiro. Então ele vai falar ali onde é que eles pararam, né, com os navios durante a viagem. Ele até, em certo momento, ele fala que não vai entrar muito em detalhes técnicos sobre o navio e tudo mais, problemas que aconteceram durante a viagem, porque não é da competência dele. Aham. Depois ele fala sobre o que ele encontra, o que os portugueses encontram aqui no Brasil, tanto os índios, o que eles comem, o que eles fazem, como eles se vestem, ou melhor, como eles não se vestem, né? Aham. As Pô, ele fala frutas. umas 3, 4 vezes do fato deles andarem pelados, né? Cara, Deve tipo ter assim, deve sido ser um uma parada choque. completamente, isso aí, chocante, Uhum. porque na Europa aí, 1500, acho que nessa época aí eles já eram todos muito vestidos, né? Uhum. Até vestidos até demais. Sim, sim. Então deve ter sido muita diferença. Mas aí, enfim, ele vai relatar sobre esse primeiro contato com a terra brasileira e com o povo que aqui vivia, que eram os indígenas, né? Não sei exatamente qual era a tribo que eles tiveram contato, mas ele dá até uma descrição, né? Fala que a maioria deles tinha um osso, né? Aqui Aham, né? na gengiva. Aham. E também tinha a pele pintada de preta, às vezes na testa, às vezes as mulheres na perna e na bunda, né? Aham. Ele fala algo assim, então quem entende de tribos indígenas já deve conseguir matar por aí. Mas, enfim, cara, pra mim é bem interessante porque você vê, tipo, realmente o choque de dois mundos diferentes. E o que mais me chama a atenção é como, tipo assim, de certa forma, é claro que tem muitas diferenças, mas os dois povos se desenvolvem de formas parecidas, sabe? Aham. Mesmo sem ter contato. Aham. Isso pra mim é uma loucura tipo assim, total, uma loucura total. Por exemplo, até mesmo a comunicação, sabe? As pessoas falarem. Como é que isso é uma, tipo assim, dá pra entender os europeus tipo assim, eles estão sempre próximos. Os asiáticos também, né, tem tipo assim uma certa troca de informação ali entre eles. Aham. Então você consegue entender eles se desenvolverem de forma parecida, por mais que Sim. seja distante e tudo mais. Mas os indígenas que estão aqui que nunca tiveram contato com outros povos, por que Aham. eles se desenvolveram, tipo assim, até certo ponto igual os europeus, sabe? Será É. que isso aí já estava traçado? Será É que o humano tipo. tem esse desenvolvimento já, sabe? É. Eles tinham flechas, igual os europeus tiveram, né? Eles tinham. Até quando eles falam, por exemplo, que eles iam rezar missa e tal, parece que o índio ele tinha um senso de. Independente deles acreditar ou saber, um senso de aquilo era alguma coisa superior, assim, sabe? Uhum. Divina, né? É, De aí ele. troca também. De troca, eles.
cara, várias vezes ele falava, pô, eles davam um arco e flecha pra gente em troca de qualquer coisa, de um chapéu, sei lá, de um terço que a gente tinha, um negócio assim, né? Várias coisas assim. Cara, engraçado que eu tava ouvindo falar sobre um livro, eu tava vendo na internet o resumo de um livro, que é o Mapas do Significado, que é do Jordan Peterson, né? O cara famoso. E ele diz que o ser humano, através dos mitos, ele compartilha vários princípios morais iguais, sabe? Em quase todas, né? As civilizações, mesmo que nunca tiveram um contato entre si. E, cara, eu acho que existem princípios, assim, naturais que, sei lá, o ser humano sabe? Ele sabe qual é certas coisas que são corretas, outras que não são. Por exemplo, até as tribos canibais dos índios sabem que não vai sair comendo o cara da própria tribo, vai comer o cara da outra tribo. Por mais que a nossa civilização já entenda que canibalismo é uma coisa errada. E até, aí já entrando em outro assunto, mas em todas as religiões a mulher tem essa figura de desconhecido, de misterioso e tal, na literatura até. Tanto que é mãe natureza, né? É o sagrado feminino, Gaia e tal. E o homem é a ordem, é Zeus, Poseidon, né? Saturno e tal. Até a Deus Pai, que tem uma figura masculina, digamos assim, né? Por mais que no cristianismo não seja homem ou mulher. Então, tipo, cara, todas as civilizações têm... Cara, não sei, tem isso no cérebro, entendeu? Tem não sei, na alma, alguma coisa assim. E dá pra ver isso, né, cara? Pô, dois povos que nem... Cara, não é como se fosse eu chegar e falar com um espanhol, com um italiano. Pô, é literalmente totalmente diferente. Eles apontavam e tal e... É tipo alienígena. Você chega um tipo alienígena alienígena. e... Você consegue imaginar o cara, sei lá, um cara, um alienígena de Marte, chegar aqui e, tipo, ter algum traço parecido? Cara, eu não consigo Não, imaginar isso acontecer, sabe? não. Eu também Não acho que tem não. como. É E, doideira. tipo assim, a única coisa que tem em comum entre os indígenas e os europeus é que eles eram humanos. Aham. E só a partir disso que você pode imaginar que é isso que você falou, que já tem princípios, sei lá, cara, inatos à condição humana. Aham. Né? Não, bizarro, né? Não, cara, isso aí leva a muitos questionamentos, né? Porque, tipo, o ser humano teve descendentes, do ponto de vista darwinista, né? Teve descendentes de outras espécies. Quer dizer, antecedentes de outras espécies, né? Então, como é que... A partir de qual momento que a gente desenvolveu isso, né? Será que realmente é uma coisa divina, que a gente recebeu uma alma? Será que é algo que foi com milhões de anos se evoluindo? Uma doideira, né? Um questionamento. Cara, então, isso aí foi o que mais me pegou quando eu tava lendo. E que bom que gerou essa discussão aí, porque realmente foi o que mais me deixou encucado, sabe? É. Tá Não, certo que bizarro. é mais de história, mas a gente sempre cai pro lado assim mais de filosofia, né? A gente Não, já não tem tá de como. praxe aqui no canal. É. Não, tipo, no final das contas acho que qualquer tipo de texto dá pra gente pensar dessa forma, né? Mais Sim. filosófica. E tipo assim, rapidinho. Sei lá, em 2018, quando eu tinha entrado na faculdade e tudo mais, já tava um ano, eu decidi que eu queria estudar mais filosofia. E fiquei pesquisando como estudar filosofia, o que ler. Aham. Só que é só ler, cara, é só ler qualquer coisa, só você ver qualquer filme. E refletir sobre aquilo, né? Tipo assim, não tem nada, sabe, de mistério, não tem que ir pra faculdade estudar nem nada, ler Platão. Tipo, óbvio que é bom você ler isso pra você ter tipo, a visão desses caras e ter só uma bagagem cultural, né? Aham, sim. Mas não é só isso que faz você. Não é só isso que é filosofia, né, pra É. você ler. Cara, é igual você até me falou, de que, por exemplo, do jeito que é na escola, se ensina a história da filosofia, mas não se ensina a filosofar, né? Por isso que eu Uhum. gosto muito até, não sei se tu conhece, do Paulo Cruz, sabe? Sei quem é. Ele, e para quem tá ouvindo aí e não sabe, ele é professor de filosofia e ele fala que nas aulas dele, ele não passa necessariamente uma história da filosofia, ele ensina a filosofar, ele traz um assunto, traz ali né, digamos assim, formas de você debater e pensar sobre as coisas. Claro que assim, cara, no Brasil também é meio complicado, porque a aula quando é assim, a galera taca o foda-se, né? Nem liga. Total. Mas eu acho que é uma abordagem interessante, cara, e que é desafiador fazendo uma aula com adolescentes também, porque
Adolescente também não quer porra nenhuma. Uhum. É que nem é história também, cara. Já até volta um pouco mais pra carta, né? Na escola não se ensina história, ensina, sei lá, contar uns fatos, sabe? Aham. Você aprende fatos, você não É. aprende história. Você aprende. Você aprende datas e acontecimentos. Isso aí, você aprende acontecimentos. Por É, exemplo, Segunda Guerra Mundial. Você vai falar é. com um aluno do segundo ano do ensino médio, ele vai falar só que aconteceu em 38, aí foi a guerra da Alemanha, Itália e Japão contra não sei quantos países, acabou em 45, vai ser tipo assim, literalmente uma quadradona, sabe? Não Aham. tem profundidade alguma, né? Isso aí é feio pra caraca, muito ruim. Sim. Não, eu lembro, cara, que eu aprendia quando era criança. Tinha que decorar um monte de data, cara. Um monte de data. E eu até hoje eu sou ruim com data histórica, porque, sei lá, achava aquilo muito chato. Mas hoje em dia, quando eu leio alguma coisa de história, pô, aí você tem o argumento, pô, o que que levou tal, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial? Ah, é um reflexo da primeira? Ah, já estava crescendo uma tensão? Ah, já tinha várias coisas ali, um Uhum. sentimento ali na Alemanha, enfim, várias relações de causa e efeito, né? Que até a filosofia ajuda mais a entender do que a história como é ensinada hoje em dia. Uhum. E, tipo assim, tem muito. Sempre o aluno de história quer falar que história é a coisa mais importante, o aluno de matemática quer falar isso. Pra mim, não. Tudo é importante, né? E eu sempre quero saber, não tudo de uma coisa, eu quero saber um pouco de tudo, certo? Aham. Mas, cara, você tem um conhecimento de história assim geral é tão bom. E data, cara, saber data específica também é uma palhaçada do caraca. Eu É. sou bom com data, mas eu reconheço que isso aí tipo, não tem necessidade. Se você souber que os portugueses chegaram aqui no início do século XVI, tá ótimo, Aham. sabe? Isso aí. Enfim, é bom porque, por exemplo, agora a gente tava até comentando, teve Tunísia e França. E se você tem um conhecimento assim geral de história, você sabe por que é tão importante pra Tunísia ganhar da França, né? Uhum. Enfim, a questão de colonização, colonizado, tudo mais, essa rivalidade. E, e é isso. E aqui no Brasil, né, agora voltando pra carta, foi assim que começou a colonização, né, com os portugueses chegando aqui e o Pero Vaz de Caminha escrevendo a carta. E um outro ponto que eu achei interessante é que ele fala lá na carta que eles debateram, né, o capitão lá com os tripulantes, Aham. né? Eles debateram se era melhor pegar dois índios forçados e colocar no navio para levar para Portugal. Eles acharam melhor que não, né? Aham. E aqui no Brasil a gente tem uma visão, né, de colonizado muito ruim, que os portugueses eram todos cruéis e, tipo assim, já chegaram aqui matando todo mundo. E nessa carta fica claro que não foi bem dessa forma, né? Aham. Óbvio que tiveram problemas e tudo mais, mas eles não são os demônios que pintam, né? É aquela visão de oprimido e opressor, né? Ah, os europeus só oprimiram os índios e não sei lá o quê. E, cara, beleza, aconteceu bastante coisa, mas assim, isso aí até você me corrija, mas pelo que eu vejo, cara, os espanhóis foram muito mais cruéis com os nativos do que os portugueses, né? É Porque só eu, ver o que restou dos astecas lá, é, nada. não, eu Não tem lembro que ninguém. quando eu estudei isso, astecas, maias e incas, cara, foram dizimados. E aqui no Brasil até hoje tem comunidade indígena, Uhum. né? Eles tentaram de alguma forma. Teve até os jesuítas, né, que vieram aqui para o Brasil para tentar cristianizar os índios, integrar na sociedade e tal. Então é uma abordagem muito diferente da espanhola e, pelo que eu vejo, da inglesa também, né? Que a inglesa às vezes também era um pouco mais pesada, né? Mas se eu não me engano, nos Estados Unidos também chegou um momento que eles reservaram um espaço só pros nativos, sabe? Aham. Lá pro meio dos Estados Unidos e acho que demorou e tal, mas isso aconteceu. Uhum. Mas eu acho que realmente a dos portugueses foi a mais soft nesse sentido aí. Sim, sim. E a dos espanhóis, cara, você vê que os astecas não sobrou ninguém, Aham. né? Dos incas também, os maias já tinham acabado antes dos europeus chegarem, se Aham. eu não me engano. Mas é bem por aí, cara. Você vê que isso acontece, você vê até que a Espanha foi o país que mais cresceu nesse período, sabe? Uhum. Até porque nesse país aí, Peru, Colômbia, acho que tinha muita prata e muito ouro. Eles acharam de cara já quando chegaram. Sim. Aí isso aí já foi trabalho escravo, já foi isso aí tudo acontecendo. Uhum. Entendi. Aí, tem um detalhe que eu achei legal trazer, que em um momento aqui ele fala do mancebo degradado.
Tu lembra Essa eu dessa parte? tive que pesquisar, que é tipo um jovem exilado, né? É. Tipo isso. Tipo, mancebo eu sabia que podia ser jovem. E aí o degradado, eu vi que era é realmente uma prática de exílio. Tipo, você fez algum crime ali na sua terra e você é mandado para outro lugar porque você não pode mais ficar lá. E aí cara, eu assim, pensando com o significado de hoje, né, degradado é uma coisa assim, uma baixeza moral, uma coisa assim, errada. Aí eu pensei, será que ele era um garoto que bebia muito e queria só saber de mulher, alguma coisa assim, né? Mas aí depois eu vi que não, realmente ele era exilado, né? Uhum. Ele deve ter, tipo, roubado alguma coisa, algo do tipo, né? É. E aí ele botou justamente botou dois ou três, agora eu não lembro desses, pra viverem com os índios, né? Dormirem lá, entender os costumes deles. Cara, muito maneiro. Uhum. Tipo, é uma questão toda de até estratégica, né? Pra conhecer o outro povo e tudo mais. Até Aham. se fossem inimigos, né? Uhum. Pra saber os costumes deles e tudo mais. Só que aí naquele momento, eu acho que é óbvio que eles tinham que se preparar pra alguma coisa, né? Recolher informação, mas era também muita curiosidade. Você via isso, né? Uhum. Tinha É, muita não. troca de informação. E eu até fico me perguntando, porque, tipo, tinham tribos e tribos, né, aqui no Brasil. Tinham tribos que eram mais amigáveis e outras menos. Essa era mais amigável. Mas, cara, pelo que eu vejo, tinha tribos canibais, tinha tribo que, cara, saía atacando tudo e dane-se. Então, assim, eles também deram uma certa sorte ali de conhecer pessoas pacíficas, né? Acredito que se fosse uma tribo mais agressiva, né? Os índios iam perder, porque eu acho que os portugueses já tinham arma de fogo nessa época aí. Eu acho que já, mas era aquela coisa bem guerra civil, né? Tipo, dá um tiro, aí carrega, né? Mas ainda assim, eu acho que ia ser mais efetivo do que arco e flecha, É, certo? sim, com certeza. Não, até porque a própria arma, ela tinha uma lâmina, né? Eu não sei se era a A mesma baioneta, época. né? Eu não sei se era a mesma época já. Se já tinha, né, baioneta, mas. Tipo, baioneta, eu acho que é mais dos séculos pra frente, mas eu não. Tipo assim, na minha cabeça, né? Mas acho que devia ter, porque realmente não tem sentido você ter uma arma que você demora 1 minuto pra recarregar e vai ficar sem fazer Vai nada. ficar de Sem bobeira, né? defesa. Então devia ter. É. Eu acho que. Mesmo se não tivesse também, né, as espadas dos portugueses e tal, Uhum. pô, não teria como. Mas. Cara, assim, a gente tende a interpretar os fatos históricos de uma forma muito sociológica. Ou seja, a gente olha para o grande esquema e às vezes esquece que são pessoas que fizeram o acontecimento histórico. E, tipo, com certeza nesse grupo tinha pessoas que eram mais amigáveis aos índios, outros que eram menos, outros que queriam pegar logo riqueza e dane-se, outros que, sei lá, queriam pegar as índias, outro que queria, sei lá. Ele até fala que no final, né, vamos converter essas almas e tal. Assim, eu não sei se ele falou da boca pra fora ou se realmente ele tinha esse sentimento religioso. Mas, cara, naturalmente, num grupo grande, vai ter gente que realmente vai ter esse sentimento bom e gente que vai falar, vamos catequizar pra eles fazerem o que a gente quiser, entendeu? Uhum. Então, o, o, tem uma coleção de filosofia que eu li do Batista Mondin que ele fala na introdução que muitas vezes o fator social modifica o pensamento das pessoas. Mas às vezes existem pessoas tão grandes que modificam o pensamento de uma era inteira, né? Tipo Sócrates, Jesus, Descartes, Hegel, sabe? Independente se é para melhor ou para pior, né? Então a personalidade humana influencia muito aqui, né? Especialmente nessa carta, acho que a gente consegue ver isso. Não sei se você também pensa desse jeito. Não, concordo total e, cara, eu gostaria de ver. Gostaria de ver não, né? Porque não tem como. Eu queria que tivesse uma dessa versão dos indígenas, né? Saber qual foi a Pô, ia ser legal. perspectiva deles, né? Sobre os europeus chegando. É. Caraca. Porque, Não, tipo assim, imagina você tá num lugar que você conhece bem, você sabe, tipo, você sabe que existem outras pessoas porque tem outras tribos, que você guerreia e tudo mais, mas são parecidas, e de repente chega uma embarcação gigante com, sabe, uns caras completamente diferentes de você, vestindo roupas aham, completamente diferentes, falando um idioma completamente diferente, aham, com acessórios diferentes, sabe? aham. Não, deve achar que sei lá, cara, de outro plano da existência, talvez, É. Aí, sabe? tu já viu o filme A Chegada?
Eu acho que já, cara. Não, eu conheço de nome só. Cara, assiste, tipo assim, é o melhor filme assim que se trata dessa Ah, questão dos de bichinhos que fazem uns símbolos, né? os Ah, alienígenas filmaço, cara, filmaço. filmar. E tipo assim, tem uma abordagem totalmente diferente de todos os filmes, né, sobre questão de alienígena e tudo mais, porque eu imagino que seria algo desse tipo, sabe? Completamente diferente, né? A É, gente já tá acostumado com o alien verde, do olhão, a é. cabeça grande, né? Ou Essas então o coisas Alien assim, que vai destruir todo mundo, tipo Guerra dos Mundos, o filme Alien mesmo também, né? sim. Cloverfield, essas coisas assim. O Cloverfield eu acho interessante. É, eu gostei do 2. O da garota, que fica É, no, no, da no Ramona porão. Flowers. É, Maneiro. lindíssima. Pô, ela é o sonho de qualquer garoto nerd dos anos 2000, né? Exatamente. A Ramona Flowers. Então, eu acho, tipo assim, que os índios devem ter se sentido um pouco dessa forma, sabe? Que nem no filme A Chegada. Uhum. Óbvio que não tanto porque ainda são humanos, né? Não, Mas até, tipo, o Olavo fala muito da relação entre linguagem e inteligência, né? Quando você domina a linguagem, você se torna mais inteligente. E até o filme A Chegada fala isso, porque a linguagem dos alienígenas fez as pessoas, digamos assim, evoluírem. O jeito que elas viam o tempo, né? Então, não vou falar Uhum, muito para não dar spoiler, para quem tá ouvindo. Mas, cara, pro índio, que tinha uma linguagem super simples e não tinha nem língua escrita, né? Cara, ver que eles estavam se comunicando com letrinhas e a geração mesmo que aprendeu a ler e a escrever, cara, deve ter sido uma coisa bizarra, sabe? uhum. Bizarra, bizarra. Tipo, uma nova forma de ver o mundo. Tem até. Tem um livro chamado Por que Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. E ele fala que as tribos indígenas, a primeira geração que aprendeu a ler e escrever, via o mundo de uma forma totalmente da segunda geração. Que a segunda geração via, que tinha contato com a língua escrita desde o início, eles viam as coisas de forma muito mais abstrata do que a primeira geração. Ou seja, eles acabavam desenvolvendo uma capacidade de abstração, de uma cognição maior, digamos assim, das coisas. Né? Uhum. Cara, o poder da linguagem é muito maior do que a gente imagina, né? Cara, demais, demais, demais. Às vezes você vê assim, tipo, cara, numa conversa normal, quanto que uma palavra, assim, mal colocada, então, é. Eu não vou saber explicar agora, mas tem vezes assim que eu fico até. Tem aquele momento mind-blowing, sabe? Aham. Você vê que é uma coisa da linguagem, muda tudo numa frase, num filme, enfim, qualquer coisa assim que você tá lendo ou assistindo. É. E outra coisa, assim, agora mais material também, que deve ter mudado muito o desenvolvimento dos índios, foi o ferro, né? Que até o Pero Vaz de Caminha coloca na carta que eles não tinham, que tudo deles era de madeira e de pedra. Aham. E aí o crucifixo era de ferro, né? E eles ficaram olhando meio. Tipo, o que é isso aí, né? Uhum. É, isso Maneiro, aí. cara. E uma coisa ainda sobre a questão da língua, cara, a gente vê que uma das coisas mais importantes na educação de qualquer pessoa é aprender bem o próprio idioma. Até o John Taylor Gatto, que é um professor americano, ele fala, cara, em 200 horas você ensina a pessoa a ler, a escrever e a fazer as 4 operações básicas. A partir daí o que vier é lucro, que é, Uhum. que é o cerne, né, da educação, segundo ele. Porque quando tu domina a língua, você começa a entender as nuances e as figuras de linguagem que as pessoas usam para, entre aspas, te controlar. Então, Sim. por exemplo, num debate. Isso aí eu já falei umas 2 vezes aqui no podcast. Tipo, uma pessoa fala, no Rio de Janeiro, o assalto é normal. Não normal no sentido de aceitável, normal no sentido de que acontece com frequência. Comum, né? É, comum. Só que uma pessoa pode interpretar isso e achar que a gente está falando que é algo aceitável. E fala, como Uhum. assim não pode ser normal? E geralmente é um político de esquerda que fica, não pode ser normal, nós temos que fazer isso e aquilo. E usa a linguagem ao favor dele para fins políticos. Então a pessoa que não tem a educação da própria linguagem, cara, ela cai em muita artimanha. Aí fica, nossa, olha esse projeto desse político, só porque o político fala bem. Mas aí tu vê aqui, pô, ele tá propondo um negócio absurdo, sabe? Uhum. E até o pensamento de causa e efeito, cara.
Isso aí já indo pro lado econômico, tipo, vamos congelar os preços e garantir que tá tudo barato. Beleza, vai congelar o preço, só que o dinheiro tá aumentando em circulação, então mais pessoas vão comprar pelo preço barato, vai acabar o produto, alguém vai trazer no mercado negro, muito mais caro, e vai só piorar a economia. Só que a pessoa normal, ela não liga causa e efeito, porque ela não tem domínio da linguagem. E os políticos abusam disso para tomar várias medidas erradas. Aí eu pensei no exemplo aqui que eu tava querendo dar antes, só que é meio polêmico. Eu posso falar ou não? A gente já estamos falando coisa polêmica aqui, né? Então tá, por exemplo, um exemplo de poder da linguagem das palavras, né? Uhum. Quando saiu a vacina aí da doença da pandemia, falaram que ela imunizava. Aham. Só que se você for ver o significado da palavra imune, né? Você vai ver que não imunizava ninguém, né? Aham. Por exemplo, você fica imune, mas você ainda pode pegar a doença. Então não existe imunidade, sabe? Aham. Só que essa palavra imune já tem um poder muito Sim. forte, né? Cara, eu lembro no começo da vacinação que a galera tirava foto assim, 100% imunizada, viva o SUS. E aí, cara, aí uma semana depois tava com doença. Sim. Cara, eu tive, tipo assim, não é discutir sério, sabe? Tive uma discussão com 3 amigos aí sobre isso. Um deles tava se formando em letras porque eu falei que não imunizava. Aham. Eu falei, cara, olha o que significa a palavra imunizar. O verbo. O que é? Aí, cara, tive que abrir o Google, sabe? É tipo 1984. Aham. Cara, olha aqui o que é imune. Você fica imune ou não? Aí que ficou, não, realmente, sabe? Não é imune. Pode Não até é imune. ser que aumente A imunidade. a imunidade, mas não vai imunizar. Imunizar seria deixar, tipo, a vacina da paralisia infantil, né? Que realmente impede a pessoa de ter paralisia infantil. Impossível a pessoa ter se tomar a vacina. Agora, Exatamente. a vacina, né, dessa doença aí é tipo vacina da gripe, né? Vacina da gripe, cara, te ajuda a não pegar versões piores. Mas não Isso vai aí. te deixar isento, né? E sem contar testes aí super rápidos e sem muita comprovação, que também nem quero adentrar muito nisso, senão O aí que eu, daqui a pouco estão batendo aí na nossa porta. só pra ver como eles se aproveitam de uma palavra, né, de um substantivo, tipo, de aumentar a imunidade, aí pega essa palavra que é muito forte pra meio que aumentar, né, sabe? Uhum. Enfim. E as pessoas, tipo assim, obviamente que quem tá muito fechado nesse discurso e tudo mais, ou então quem não tem tanto... Não quero soar arrogante, né, mas quem não tem quem não tem muita instrução vai cair, né, no discurso. Aham. Obviamente. Sim, isso aí a gente vê a todo momento. E aí tinha o. Cara, vamos entrar um pouco na política, né? A esquerda tem um marketing muito bom e muito melhor que a direita. Ela age de forma muito mais inteligente porque ela controla mais a linguagem. Assim, não tem como negar, cara, que a inteligência. Isso aí eu falo sendo, entre aspas, de direita, né? Mas a inteligência média de um político de esquerda, ela é maior do que a do político de direita, cara. Porque ele não tem articulação. A esquerda tem uma história intelectual aqui no Brasil que a direita não tem, que se perdeu um pouco, agora tá voltando. Então, cara, eles são muito mais articulados e eles dominam o discurso político. Então, por exemplo, vai ter um projeto do Bolsonaro. É a PEC do fim do mundo, sabe? A PEC kamikaze. E você vê, por exemplo, que quando agora o Lula botando vários projetos aí para estourar orçamento, gastar 200 bilhões a mais, não tem um nome que pegou. A direita tipo, era o não orçamento tem. secreto e já colocaram... Cara, a direita tinha que se unir e falar, vamos chamar de PEC Argentina. Que aí vai passar. Só que aí um chama de PEC Argentina, outro chama de PEC da picanha, outro chama de PEC da gastança. Não tem uma articulação da linguagem na direita. Entendeu? A esquerda Tipo tem, assim, dane-se. Tipo assim, eu vejo até mesmo, até sem ser no meio político e tudo mais, assim, no meio social. Quem é de esquerda, tipo assim, geralmente é mais a média, né? O esquerdil médio é mais inteligente do que o direitil médio, entendeu? Sim, sim. Porque eu vejo o cara de direita, entre muitas aspas, ele sendo um cara prático. É tipo, sei lá, um cara que padeiro aí. trabalha, É o cara que trabalha e ele acha que bandido bom é bandido morto. Esse é o cara de direita, né, mais ou menos. Isso aí.
E, tipo, é um cara muito prático, sabe? E já o esquerdista médio já é um cara, assim, que lê um pouquinho mais, sabe? Tem uma instrução um pouquinho maior. E aí tem... Eu acho que dá eles todo esse poder no discurso, sabe? Sim, sim. É exatamente isso que eu acho também, cara. E não sei se isso vai mudar no Brasil. Acho que vai demorar ainda para os efeitos olavistas aí se concretizarem, né? Uhum, é. Mas enfim. Mas eu acho que não muda, cara. Acho que também não muda. Assim, só daqui a 50 anos vai ter alguma coisa mesmo, eu acho, sabe? Até porque você vê, pela própria Carta do Peru Vaz de Caminho, né? Aqui no Brasil a gente é um país colonizado pelos portugueses. E existe toda essa dicotomia. Essa... Não sei se dicotomia é a palavra certa, entre o colonizado e o colonizador. Tipo, Sim. existe até certo ódio, né? Às vezes você vê as pessoas falando que os portugueses roubaram nosso ouro, não sei o Aham. quê. Tá certo, cara, tiveram erros, mas também tiveram acertos, por exemplo. Os portugueses trouxeram a escrita, né? Aham. Trouxeram a leitura, Sim. trouxeram, enfim, inúmeros tipos de desenvolvimento pro Brasil, cara, que a gente só tem esse desenvolvimento hoje por conta deles, sabe? Quem Sim. sabe onde que a gente estaria hoje sem os europeus? Não, e cara, tem um podcast incrível do Marcelo Andrade no A Deriva, que ele é um historiador. Na verdade, ele é formado em direito, mas ele fala sobre história no YouTube. E ele explicando como a colonização foi muito. Teve coisas benéficas assim também, sabe? Diferente de algumas outras colonizações. Então, realmente, a gente vê tudo como coisa boa e ruim. E aí, acho que até o Danilo Gentili fez uma piada dessa. Eu, particularmente, não acho ele muito engraçado, mas ele acertou assim no ponto. Que ele falou que a gente reclamava do quinto, né? Que é o quinto dos infernos. Que era o imposto de 20%, ou seja, um quinto do que todo mundo fazia. Hoje em dia, a carga tributária é tipo 55%. Cara, não era melhor ser colonizado e manter como estava os 20% do que 55%? E imposto Sim. sobre consumo mesmo, sobre itens básicos, não é um imposto sobre renda. Então é um imposto que pesa mais pro cara que é pobre, entendeu? Pô, é Uhum. fogo, sabe? É fogo. E as pessoas E pensam nessa categoria marxista, né? De oprimido e opressor e não veem a coisa objetiva como ela é. não, e lembrando aquilo que a gente até conversou outro dia, que o Brasil era tão oprimido que o Rio de Janeiro era a capital do império. É. Como Pois assim? é. Cara, eu não conheço todas as colônias da história do mundo, óbvio, mas eu conheço algumas e posso falar que eu nunca vi nenhuma que tivesse o status assim tão elevado quanto o Brasil tinha, sabe, para Aham. Portugal. Sim. Inclusive, em Portugal, a reclamação lá era que o Brasil era mais importante do que o próprio Portugal. Aham. Ou seja, será que era tão ruim assim ser colônia de Portugal? Pois é. Sabe? Aí já entra nos militares aí fazendo besteira, né? Mas É. enfim. Hoje em dia a gente É. poderia ser ainda o Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves, né? É. Podia Será que não estaria ser. melhor? Qual o nome que seria? Será que seria. Não seria um nome tão grande assim, né? Podia ser Reino dos luso brasileiros, sei lá. Pode ser Luso Brasil. Enfim. Pois Ainda ia é. ter o Cristiano Ronaldo na seleção. Aí, Pô, ia ter Neymar e Cristiano Ronaldo, cara. tá Pô, vendo? vários caras. Ronaldo, Romário, Cristiano Luiz Figo. Ronaldo. Nem sei se as gerações nem estão batendo, né? Porque eu não sei nada de futebol, mas enfim. Ia ter, por último, Eusébio e Pelé na mesma seleção, na mesma época. Aí, isso aí. E. Cara, tem um outro comentário que ainda quer falar sobre esse tema, que tem um trecho muito bom aqui, cara. Não, pode seguir, vai lá. Agora pra gente aliviar o clima. Que ele fica citando várias vezes as índias peladas, né? Aí, cara, tem um trecho aqui que ele fala, ó. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ou seja, eles ficaram manjando lá as índias, na Aham. maldade, só que o índio ele não tinha esse conceito de que
errado a gente andar pelado, né? Não tinha maldade, né? Isso aí. E aí ele até elogia uma outra depois aqui, falou: o certo era tão bem feita, não, e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha que ela não tinha, tão graciosa, que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizeram vergonha por não terem a sua como ela. Ou seja, ele falando que a Índia era até mais gata do que as portuguesas, né? E, cara, é um choque cultural bizarro. E assim, a gente pode até não entender, mas eu tenho certeza que a gente vai parar, se a gente parar e contar para um árabe lá do Catar que as mulheres vão com uma roupa mais curta do que calcinha e sutiã tomar banho na praia, tipo fio dental, eles iam ficar abismados, assim, como assim? Né? Enquanto que aqui no Brasil, cara, tu vê uma mulher de biquíni e normal, assim, normal, especialmente aqui no Rio e Nordeste, lugares de praia, né? Sim. Cara, essa parte aí realmente foi muito boa. E, tipo assim, eu fico pensando o quanto de maldade nesse sentido que os portugueses não trouxeram também, sabe, pros índios. Pois é, cara. Os índios todos inocentes, né? Só queriam ficar ali de boa, trocar roupinha por arco e flecha. E aí os portugueses levaram um pecado original pros índios. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Pois é, cara, bizarro. É complicado. E, e essa parada da diferença cultural também me lembrou de uma coisa que eu queria comentar aqui. O conceito de civilização pré-histórica é aquela civilização que não tem a história documentada pela escrita, né? Então, os povos indígenas, eles são povos pré-históricos. Cara, eu acho que Em foi o único. 1500. Eu acho que foi o único momento da história, ali Portugal, Espanha, a Inglaterra e a França, né, também, que vieram para as Américas, e a Holanda também, né? Até no Maranhão, se eu não me engano, que. Cara, a gente teve um contato com seres pré-históricos. Tipo, humanos pré-históricos. Cara, bizarro isso, né? Viagem no tempo, né, É cara? viagem no tempo, cara. As pessoas não se dão conta de quão bizarro é isso, cara. E também é pra ver, tipo assim, como muita gente aplica muito anacronismo em certos assuntos, né? Porque, por exemplo, você. É que nem, tipo assim, discussão besta que tem. Qual povo era mais desenvolvido? Os indígenas ou os portugueses? Tipo, é claro que pra certo. Tipo assim, se a gente for partir do nosso princípio, do modo que a gente vive atual, óbvio que eram os portugueses, né? Uhum. Só que os indígenas viviam da forma deles, sabe? Sim. Eles pronto tinham, tipo, o que eles precisavam. Sim, sim. Tanto é que eles estavam vivendo, tinha comunidade, tinha civilização Sim. e tal. Então não existe isso, sabe, de mais desenvolvido ou menos desenvolvido. É tudo o ponto de vista, né, de local e de tempo, né? Sim, cara, essa nossa natureza é, de quantidade é uma natureza numérica que a gente tem, que eu acho que veio da ciência moderna mesmo, de tipo, se a gente tem mais riqueza, mais máquinas, não sei lá o que, a gente é mais desenvolvido, sabe? A gente vê até isso no trabalho, né? Se eu ganhar mais, mesmo se eu trabalhar mais horas, eu vou comprar mais coisa, e vou ter um imóvel, e vou investir, e vou não sei lá o que, sendo que, cara, às vezes você vai estar gastando esse dinheiro a mais em remédio, em terapia, em mimo pra. Ah, trabalhei muito, agora vou comprar um iFood. E no fim das contas, tipo, Mesma coisa. você fica pior, até pior, né? Se for É, contar o aspecto mental do que tava ganhando um pouco menos, né? sim, sim. Isso Então, aí. é uma natureza quantificada que a gente tem, digamos assim, hoje em dia. E, por exemplo, hoje em dia ainda existe aquela. Tem uma ilha na Índia, não é? Esqueci qual é o nome, que tem uns índios lá também que são completamente agressivos, qualquer um que chega perto. Não sei não. Não sabia não. Tem, pô. Até mataram um cara, tipo, uns anos atrás aí. Ah, Que não ele tentou sabia ir não. lá. É ilha de. Né, Java é na Indonésia, né? É. É Sentinela do Norte, sei lá. Enfim, uma parada assim. Enfim, esse povo aí nativo desse lugar aí, da Índia, também tipo, pode ser um povo pré-histórico. Eles também talvez não tenham escrita, Sim, né? sim. E nunca tiveram contato com a nossa civilização atual. Aham. E eu acho que os aborígenes da Oceania também, né? É. Eles tinham lá as carrancas e tal, mas escrita acho que não chegou a ter, né? Uhum. É Cara, bizarro. tipo, se você for ver esses documentários desses povos da Oceania, também ver como é que o planeta é muito grande. Aham. Né? Não, É bizarro, cara. muita loucura, muita loucura. Loucura mesmo.
Só mesmo porque acho que a civilização se desenvolveu mais cedo mesmo na Europa, na Ásia e no norte da África, né? O resto do mundo ainda estava muito tribal. Sim, mas por que isso? Porque ali era próximo, né? Aham, Tipo, dava pra ir da Europa pra Ásia e da Europa pro norte da África. aham, sim, Então sim. tinha contato entre esses povos aí, só que não dava pra descer a África por conta do deserto, do Saara. Uhum, A Ásia também tem deserto ali, né? Na China, na Mongólia e tudo mais, então sim. pra ir pra Coreia e pro Japão devia ser muito difícil. Ah, mas é E é isso. engraçado, as civilizações já tinham um desenvolvimento ali, né? Nesse Extremo Oriente. É verdade. Engraçado, né? É. Tipo, Os japoneses já eram bem desenvolvidos, né? o que será Chineses. que levou eles a esse desenvolvimento, né? Uhum. Bizarro pensar isso. Ó, eu sei que tem a Rota da Seda, né? Que foi, eu acho que em 1200, eu acho que ela começou a ser bem. Bem desenvolvida, não, bem usada, Explorada, sei né? lá. É bem explorada, É. boa. Boa. Então quando teve a Rota da Seda que começou a ter, tipo, esse contato direto dos europeus com, tipo, os chineses, né? Com os Aham. mongóis e tudo mais. Mas mesmo antes, por exemplo, eu lembro que eu já vi um Sim, professor. antes já tinha. Eu lembro que eu já vi um professor falando que Platão tem um pouco de panteísmo na sua teoria. Panteísmo é aquela visão de que tudo é Deus e tal, meio taoísmo, budismo e tal. Uhum. Cara, então teve algum contato filosófico ali, sabe, do Extremo Oriente com aquela parte da Europa Oriental barra Ásia, Oriente Médio ali, né? Uhum. Então, mas pô, não sei quando começou, né, cara? Caraca, eu queria muito poder voltar no tempo e ver tudo direitinho acontecendo. Caraca, Já pensou? caraca, isso aí. E querer Caraca, saber. o mundo tem muita coisa pra você descobrir e a gente tem muito pouco tempo, né, Sim, pra, pra ver pra isso tudo. procurar tudo, né? Saber tudo. É. É foda. Por isso que eu Cara, falo que é melhor saber um pouco de tudo do que tudo de uma coisa só. sim. Não, cara, eu sou totalmente do time de generalistas. Eu também acho que. Cara, esse livro, Por que Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas, ele fala muito isso. Que, assim, até na carreira, muitas vezes o especialista ele começa a ganhar mais cedo. Só que ele chega num platô. E o generalista ele sobe e ganha. Tipo, ele fala. É uma coisa mais financeira, né? Que ele fala de sucesso e tal. Mas Uhum. várias pessoas que são generalistas têm mais sucesso nas coisas que fazem. Sim. Porque eles juntam Concordo. coisas diferentes e encontram soluções novas, né? Uhum. Ele fala até do Roger Federer, que é aquele tenista que antes dele ele entrar pro tênis e, pô, ele é o melhor tenista de todos os tempos, né? Ele tentou jogar, sei lá, futebol, xadrez, uns 2 ou 3 negócios até chegar no tênis. Então, assim, Uhum. o generalismo, digamos assim, ele funciona muito bem também. Até nos esportes, né? Até nos esportes, pois é. Cara, não tem mais nenhum comentário a fazer. Tem algum comentário aí alguma coisa aí que a gente ainda não falou? Tinha uma coisa que eu queria falar, mas eu não tô lembrando agora, não. Beleza. Ah, sim, tá muito longo já pra você ou pode Não, fazer mais vai, um pode ir, comentário? pode ir. Tipo assim, até é o último. Até qual ponto que você acha que é certo a gente julgar, julgar não, porque julgar sempre meio que vai ser errado, né? Essa palavra não foi bem empregada, mas você vai entender o que eu quero dizer. Até qual ponto que a gente pode julgar outra cultura, sabe? Porque, por exemplo, é difícil pra caraca você realmente julgar outra cultura, falar o que é certo e o que é errado que eles fazem com a nossa visão. Uhum. Mas tem coisas que realmente eu acredito que são erradas, sabe? É. Cara, Então, até onde que a gente pode fazer isso pra você? eu já ouvi falar que no direito tem duas escolas de pensamento, né? A do direito natural, ou seja, o ser humano sabe o que é certo e errado e as leis devem seguir essa lei natural. E a lei positivista, que é, olha, tá na lei, então a gente tem que seguir, né? Uhum. Quem fez direito aí, que souber mais sobre isso até, me recomenda um material aí que para eu aprender mais sobre isso. Mas a lei natural é baseada no bom senso, né, cara? Assim, eu acho que a única forma da gente levar em conta isso é o bom senso. O foda é que o bom senso varia um pouco
pra cada pessoa também, né? Pra cada pessoa e, tipo, o bom senso aqui do Ocidente é o mesmo bom senso da Arábia Saudita, É sabe? bizarro, né? Então eu realmente não tenho resposta pra isso. Até porque, sei lá, cara, pra mim o meu bom senso diz que, por exemplo, matar uma tribo e canibalizar ela é errado. O bom Uhum, senso me diz que enterrar crianças com deficiência é errado, como os indígenas faziam. E, uhum. e alguns outros atos desse tipo, né? Só que pra eles era uma coisa normal. Aí eu não sei se eles viam isso como um sacrifício a ser feito, entendeu? Não sei qual era a visão deles, de tipo, dane-se, nasceu defeituoso. Ou então, não, vamos sacrificar pros deuses, mesmo sendo uma coisa triste, pros outros bebês virem bem, sabe? Uhum. Eu não sei, cara, não sei. É uma coisa muito difícil. E, cara, eu acho que quem tem resposta pronta pra isso deve ser uma resposta ideológica, sabe? Tipo, Sim. temos que respeitar todas as culturas igualmente. Esse pessoal Uhum. Também não muito. é assim, né, cara? Não é assim. Eu também não acho que seja. Também acho que a via religiosa pura também não responde bem isso. Porque eu sou Uhum. católico, mas é complicado você querer converter uma pessoa falando, porque na Bíblia tá isso. Pô, mas tem que estar amparado em alguma razão natural, que a gente entenda que Uhum. tá certo. Entendeu? Tem que ter alguma coisa assim, não dá pra só. Os protestantes que estão ouvindo provavelmente vão discordar de mim, porque tem a questão da Bíblia, né? Ser a base única, enfim, mas eu como católico eu acho que a interpretação da Bíblia e doutrina da igreja estão apoiadas numa razão natural. Então, acho que nenhum dos lados que chegar com a solução pronta vai saber responder isso direito, tá ligado? Uhum. Sim. Não, também acho, cara. Acho que ninguém. Tipo assim, acho que existe o certo e o errado. Ele existe. Só que a gente nunca vai saber, sabe? É. Tem coisas que a gente tem certa e errada de forma absoluta. Mas também é difícil para os outros povos, né? Tipo, cara, aquele livro Shogun que eu li. Esse ano ainda, cara, livraço, livraço, livraço que o João me recomendou. Que, cara, pra eles se matar pra recuperar a honra é uma coisa normal, entendeu? Ou então Uhum. o cara ter a honra desgraçada e aí matam ele e o filho e dão a mulher pra casar com outro samurai, sabe? Cara, pra gente isso é absurdo. Mas pra eles era a coisa correta. Então é É. difícil, né? Difícil pra caramba. E quem somos nós pra falar o que é se isso é certo ou errado, né? Pois é, Isso que cara. é fogo. Pois é, isso aí. É tenso, bem complexo esse tema assim, né? Uhum. Mas era isso. Esse Beleza. foi o meu último tópico aí pra abordar. Beleza, então a gente fecha aí nosso episódio por aqui. Se você gostou, dá um like, manda para algum amigo que gosta aí desse tipo de assunto. Mês que vem a morte de Ivan Illich. E na semana que vem a gente já volta com os episódios normais. A gente te espera no próximo episódio. Valeu e até a próxima.